Boa noite, boa tarde, bom dia! E hoje, terça-feira, estamos aí, começando mais uma live bate-papo com o missionário. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto a gente vai esperando a galera entrar, e o primeiro a entrar foi o Jader. Grande abraço, Jader! Abração! Direto do Uruguai. E nossa convidada de hoje já entrou. Daqui a pouquinho eu já vou chamá-la. Mas deixa eu te contar o que está acontecendo. A gente está quase fechando um ano de live, né? A gente começou em maio do ano passado. Então, vencemos aí todo 2020, entramos em 2021, estamos quase fechando um ano. E em todas as conversas, bate-papo com o missionário, a gente conversou com muita gente que está fazendo trabalho na sua cidade, no seu país, aqui no Brasil, né? Mas a gente conversou também com vários missionários que são brasileiros e estão em outros países, fazendo a sua missão. Mas hoje, comemorando antecipadamente o nosso aniversário de um ano, nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos conversar com uma missionária argentina que está no Brasil. Então a gente sempre conversou com os brasileiros para saber como é que foi para eles irem para outra nação, enfrentaram, né, o choque cultural, como é que foi tudo isso. E a gente sabe lá do brasileiro, então a gente vai ouvindo, vai entendendo o ponto de vista dele, porque nós nos colocamos no lugar deles e imaginamos, pô, se eu tivesse nesse país, pô, como seria tal. Mas hoje a gente vai ouvir como é que é vir para o Brasil, morar no Brasil, se acostumar com a nossa cultura para alguém que não nasceu no Brasil. Então a gente vai conversar hoje com a Janete, que é uma missionária argentina que está no Brasil. Ela já está aqui entre nós, daqui a pouquinho já vou chamá-la para a gente começar o nosso bate-papo e para saber como é que ela tem aí, como é que são os olhos de um estrangeiro aqui em relação ao nosso país. O que mais chocou assim a nossa irmã, né? Quais foram os choques culturais? Vamos saber tudo isso daqui a pouquinho, mas antes de chamá-la, eu já estou aqui preparando para isso. Eu só quero aproveitar para fazer a propaganda. Nós estamos agora no dia 6 de maio, mês que vem, a gente tem menos de um mês, nós estamos começando mais uma escola da Missão SMEQ de introdução a missões. A gente está acabando uma escola agora, né? Estamos nas últimas aulas, mas em maio já vamos começar outra escola de introdução a missões, uma escola de 2 meses, né? Para a gente aprender sobre pelo menos o básico de missões, para poder entender como funciona missões, missões urbanas, missões transculturais, o que é a igreja perseguida, né? Quais são as áreas de influência da sociedade. Quer saber sobre isso? Entre em contato conosco. Né? Quem sabe tu tá aí hoje participando da live e daqui a pouco vai estar aí também participando da escola que vai começar no mês de maio. Então fica aí o convite para a galera que quer saber mais, entre em contato conosco, nos chama aí que a gente te dá todas as informações. Agora então vou chamar então nossa irmã Janete. Vamos ver se eu acho ela por aqui. E ela está aqui no meio de nós. Então vamos chamá-la para conversar. Né? Tu vai poder escolher a língua que nós vamos falar. Pode ser espanhol, pode ser português, pode ser inglês, pode ser qualquer outra língua aí que a gente desdobra. Olá, irmã. Que passa? Hola, Tudo bem ¿todo contigo? bien? Tudo. Cansada? É, cansada? Então, Sim. a Janete, ela está aqui conversando conosco, mas ela está no Rio de Janeiro, fazendo missões, está com uma turma de uma escola e certamente ela está cansada, porque desde que eles chegaram lá, eles não pararam. Estavam em Angra dos Reis. Vocês estão em Angras ainda, ô Janete? No, ¿cómo se llama aquí? En Río. Aqui é Nova Iguaçu. En Río de Janeiro, Nova Iguaçu. Nova Hoje Iguaçu, Rio chegamos. de Janeiro. Que legal, que maravilha. Janete, em primeiro lugar, eu quero te agradecer muito aí por ter aceitado, né, o nosso convite. Eu sei que tu está em correria, movimento aí com a galera, né, mas obrigado por ter parado um pouquinho aí para a gente poder trocar uma ideia. Bom, E assim, obrigada. ó,
nós vamos falar em português, porque certamente teu português é melhor que o meu espanhol. Então nós vamos falar em português. E outra coisa, esse pessoal aí não vai entender. Acabou de entrar o Lucas, ele não ia entender nenhuma palavra. Então vamos falar em português mesmo e a gente vai se acertando aí. Certo? Certo. Ô, Janete, conta um pouquinho pra gente, então, assim, de onde é que tu é, qual é a tua cidade, como é que era a tua realidade, né, no teu país, e conta como é que tu encontrou Jesus. Conta pra gente, assim, como é que foi isso tudo. Tá. Bueno, eu vengo de Argentina, Buenos Aires. Meu nome é Janete. Ah, eu tinha trabalho, em si, um trabalho independente. Eu trabalhava em lonja, mas depois eu tive minha própria lonja, antes de vir aqui ao Brasil. Assim que eu tinha minha independência, morava sozinha, já não estava com meus pais, eu tinha toda a minha liberdade. E depois daí, eu conheci a Jesus aos 17, seria. Eu já tenho 27. Eu conheci aos 17. Aos 18, eu conheci meu chamado, justo em um acampamento de Jucu. Eu fui lá, Deus falou, através de uma irmã, amiga italiana. Ela orou por mim, ela falou sobre o chamado. Eu já sabia, só que eu tinha muito medo, eu não queria aceitar em si, porque minha família, ninguém é missionário. Então, isso dava medo em si, em não conhecer em si. E outra que eu dizia, eu não conheço nadie, só essa base de Jucu. E então, com minha igreja, eu empecé a trabalhar mais com minha igreja a partir desse momento. E de aí Deus foi trabalhando no meu coração. E aí foi quando conheci a Deus de verdade. Que legal, que legal. E quando, bom, tu soube o teu chamado, então, né, que era para vir para o Brasil, é isso? Não, não Não. sabia que era Brasil. Ah, Eu queria fazer. Foram muitos intentos. No momento que eu recebi o chamado missionário, foi Jucu. Então, meu sonho era ir a Jucu. Eu ia visitar a base missionária de Argentina. Eu logo queria ir a Costa Rica. Queria ir. Eu nunca pensava em ir ao Brasil. Por a língua em si, porque eu não sabia português. Então, eu queria ir a um lugar onde falem espanhol, que era mais fácil. Mas, quando foram passando os anos, me fui preparando nesse dia. Eu trabalhei com minha igreja em vários viajes missionários, em todo o que é Argentina em si. Eu fiz quase 14 viagens missionários com minha igreja. Logo daí eu fui orando. Quando eu vi que estava tendo minha vida normal, eu me estava conformando com minha vida, de trabalhar na loja, ter minha independência, eu comecei a sentir que não era feliz. Eu senti que havia esquecido o chamado. Então, Deus foi falando e eu comecei a orar e renunciei meu desejo de ir a Jucum. Eu falei, Deus, onde tu abra uma porta, eu vou ir para lá, onde seja, mas eu queria cumprir o propósito dele. E daí, foi de um dia para outro, um pastor que me trajo aqui a Brasil, ele agarrou, me chamou, ligou para mim. Depois de 3 anos que não falávamos, ele ligou para mim, dizendo-me para venir ao Brasil, a fazer uma escola missionária. Então, como sabia que era Deus, eu vou. E aí me preparei, por fé, comprei meu passagem, arrumei minhas coisas, mas era só por 24 meses, não era por estar mais tempo como estou agora. Mas realmente foi aí que Deus me trouxe. Eu não sabia que o Brasil ia ser o primeiro país. tá. Então, assim, na verdade, tu foi convidada para vir para cá para ficar 4 meses e tu tá há quanto tempo já no Brasil? 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. Uau! Uau! E assim, ó, bom, na verdade, desde que ele te convidou para até tu vir para cá, foi curto tempo, né? Não teve muito Sim. tempo lá.
Então, na verdade, a preparação que tu teve, ela foi toda anterior a isso. Tipo, as tuas viagens missionárias, teu tempo na Jocum. Foi assim que tu te Sim. preparou para cá. E a língua, como é que foi assim? Quando tu veio para cá, tu já sabia portunhol, tal? Já sabia alguma coisa? Como é que foi isso para ti? Al principio, yo había visitado Brasil 2 veces con ese pastor, mas todas las veces que yo vine, yo no sabía hablar portugués. Entonces, como era muy poco tiempo para aprender portugués, a práctica, só empecé a escuchar pregación en portugués, canciones en portugués, y realmente orando, pidiendo a Dios que me ayude, porque iba a ser un desafío, porque eu não sabia se havia personas que falavam espanhol. E eu acreditava que sim, mas não havia pessoa que falava espanhol e foi difícil, gente. Alguém que gosta de falar e socializar é difícil. É difícil não falar. É verdade. E assim foi. Existe uma coisa que é engraçada quando a gente está, mesmo aqui nos países da América do Sul, para os brasileiros e para ti aqui, que é a gente quer conversar e tu tem que te concentrar muito, né, para te entender. E é uma hora que tu cansa, assim, né? Chega uma hora que a tua cabeça chega, não consigo mais me concentrar, não, chega, não quero mais conversar com ninguém. É uma coisa muito engraçada, assim. E assim, ó, além da língua, o que para ti, assim, teve agora morando, né? Porque quando a gente visita um lugar, vai a curto prazo, é uma coisa, a gente vai lá, fica um tempo e tal. Mas quando a gente vai morar, que a gente para, daí é tudo diferente. O que para ti, assim, foram os maiores choques culturais que tu teve desde que tu veio morar aqui no Brasil? A parte da língua deve ser a costumes em si. Eu, por exemplo, eu sou argentina, eu não estava acostumada de respeitar o café da manhã, de o almoço. Eu não, como eu trabalhava todo dia, então para mim eu podia saltear e tomar só chimarrão. Podia tomar chimarrão às 10 da manhã, não tomava café. O café para mim é só no inverno, porque senão é chá com leite, que muitos não gostam, mas eu gosto de chá com leite. Que era, eu cheguei, creo que na primeira semana, e eu vi que só era café, e eu veia muita mortadela, pão, e coisa assim, eu ficava, Jesus, então, para mim era almoço isso. E era assim, acostumbrar-me, ou al hablar, por exemplo, eu sempre cresci entre família, era muito mais de compartilhar momento e coisas assim. Era acostumbrar-me. A primeira escola que eu fiz, casi todos éramos meninos e eu única menina. E então eu me tinha que acostumar a los meninos. Era engraçado, porque eles me ensinaram a falar coisas que não se falam as meninas. Entonces, mas en sí yo creo que choque cultural no sufrí tan fuerte. Yo sufrí creo que en los prácticos, cuando estábamos yendo al nordeste o otros lugares, porque falan diferente, de otro jeito. Entonces, como yo estaba aprendiendo portugués do sul, eu tinha que falar mais devagar no nordeste, cuidar lo que eu falava, porque pode ser que essa é uma mala expressão. Então, eu creio que sofri os choques culturais nesse lugar. Por exemplo, agora em Rio, estava aqui, as pessoas não entendiam o que eu falava. E eu sempre dizia, mas tu fala português direito. E eu cheguei a Rio e parece que ninguém entendia. Eu creio que sofri mais nesse lugar assim. Mas não foi tão forte, todavía no. En la fiesta sí saudade, eso sí, a costume es diferente, mas después, gracias a Deus, estou bem. Que legal! Pois é, para quem não sabe, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas a Janete ela veio para cá, Rio Grande do Sul, mas ela foi para o Nordeste também, né, com o Light Zone. Agora ela está no Rio de Janeiro, então, na verdade, o Brasil, que é um país muito grande, o choque cultural dentro do Brasil já é algo incrível, né, para um brasileiro que sai daqui e vai para o Nordeste, daí vem da Argentina para cá, é uma cultura, vai para lá, para o Nordeste, uma outra cultura, Rio de Janeiro, meu Deus do céu, que salada de frutas. Só quero aproveitar para cumprimentar a pastora Andréia lá da Colômbia. Pastora, em breve estaremos aí
montando a nossa base na Colômbia, mas isso é outra história. Janete, deixa eu te perguntar, ó, tem aí o Jader, ele é um pastor que fica na fronteira do Brasil, aqui numa cidade chamada Bagé, fronteira do Brasil com o Uruguai, ele é professor de espanhol, ele falou agora assim, olha, mas ela está falando um português muito bem, tá vendo? E que legal, que legal. E eu estava lembrando de uma coisa que eu estava falando, eu viajo muito para o Uruguai, sempre viajei muito para o Uruguai com a missão, e claro, o Uruguai tem o sotaque, né, todo espanhol a gente tem isso, a América de língua espanhola é muito grande, mas o que se fala no Uruguai é diferente do que fala em outros países, o sotaque, né? Eu estava uma vez no Chile, em Santiago, fui pregar numa igreja e ainda pensei, poxa vida, eu via como o pessoal falava, pensei, puxa, lá no Uruguai fala diferente, agora eu já não falo o espanhol do Uruguai, mas ainda tento puxar para aquele lado. Vou falar aqui no Chile, é complicado. E para ti também, essa coisa assim, de, poxa vida, falo lá o português aqui do Rio Grande do Sul é mais fácil, a gente tem nessa ligação. Agora, no Nordeste, no Rio, para o pessoal entender, é muito difícil mesmo. Mas que legal. Então, vamos traçar a linha aí da Janete. Então, Janete, tu veio para cá, que tu fez assim quando tu veio para cá? Não, tá, vou morar aqui, vou ficar agora no Brasil, a princípio 4 meses, né? A gente sabe, hoje, no futuro, a gente sabe que lá no passado não foi bem assim, mas como é que foi? O que tu fez aqui no Brasil? O que tu te envolveu? Conta aí pra gente aí tua linha do tempo aí no Brasil. Tá. Os primeiros 4 meses eu fiz na escola. Então eu ia ser na escola e eu prático ia ser em Inglaterra. Meu plano era ficar lá em Inglaterra, vivendo lá. E, bueno, no caso de a quarentena, o lockdown, fechou tudo. Nós fizemos prático aqui. Quando eu me animei, porque eu não queria perguntar a Deus o que eu tinha que fazer, Deus falava muito para eu ficar no Brasil. Gente, nesse momento todo missionário não quer perguntar a veces para Deus, porque no fundo não sabem se o que Deus quer, mas só que uno não quer, se eu não escuto, quer dizer que eu não estou desobedecendo a Deus. Mas quando Deus começou a falar muito, meu coração de ficar mais tempo no Brasil, eu falei, meu Deus, eu vou ficar aqui mais tempo trabalhando. Eu segui estando na base aí no sul do Lais, trabalhando aí e fazendo o outro prático que nós fizemos. Mas era assim, lutar com minha carne, dizer, bom, eu fico aqui porque Deus realmente me está chamando. E recém no Nordeste eu recebi a bandeira do Brasil, porque eu nunca recebi nenhuma bandeira. Eu sempre via que os outros missionários já haviam recebido bandeiras e eles tinham bem em claro. Então, quando eu fiz meu segundo prático, que fomos para o Nordeste a servir a várias bases, aí Deus falou muito claro através de uns pastores, de uns missionários de lá, que essa era a minha bandeira. E aí realmente eu decidi ficar mais tempo aqui no Brasil. Y las fronteras no abren. Yo soy la única argentina que cada vez que quiere cruzar, no puede cruzar. Cada vez que yo digo, Deus, eu quero cruzar a casa, não, não, ainda tu não puedes cruzar, estou em lista de espera todavía. E realmente eu sigo aqui servindo no Brasil, ajudando agora o pastor que me trouxe aqui na base dele em Rio de Janeiro. Estamos sirviendo a outros alunos, haciendo prácticos y ainda, como quien dice, como dice Guigón, convirtiéndome cada día, realmente aprendiendo cada vez más, porque no es tan solo estar en una base 4 meses y decir, já sou missionário. Não é assim, gente. Eu acreditava que eu ia poder, mas eu vi que é muita mais responsabilidade, más obediencia, realmente. Y hasta el día de hoy, yo, cada vez que falo con Dios, va sacando cosas y digo, es bastante fuerte ser misionario, realmente matar a vontade, né? Mas realmente nesse tempo eu gosto de servir, ajudar. Então, cada que eu vou a um lugar, eu gosto. Agora estamos servindo igreja, ajudando
em todo o que podemos fazer. E realmente isso é muito lindo, ver que uno como missionário pode contribuir em algo, seja com o mais mínimo, e realmente está sendo uma experiência muito louca aqui no Brasil. Eu quero voltar a casa, mas quando Deus diga. Mientras tanto, voy a seguir aquí. Así que ese sigue siendo. Por ahora sigo viajando en un Brasil, conociendo cada lugar y cada tierra do Brasil y poder ayudar. Realmente está siendo increíble. Eu nunca pensei ficar tanto tempo aqui, mas vamos lá, aqui vamos. Que legal. Na verdade, tu tá numa quarentena de Deus, né? Tá proibido aí de É, entrar, de voltar para casa. Deixa eu só aproveitar para cumprimentar o pastor Márcio Santos. Estamos orando pela tua recuperação aí, guerreiro. Vai dar tudo certo. Graciela, Graciela. Isso aí, fica acordado, não vai dormir. Ô, Janete, então tá, vamos, né? Já deu aí um panorama daquilo que tu tá fazendo. Tá, mas lá no Light Zone, então, teve um prático, foi o segundo prático, foi no Nordeste, né? Conta um pouco, assim, para o sim. pessoal como é que foi essa experiência, assim, no Nordeste, que é uma realidade totalmente diferente do Rio Grande do Sul, né? Assim, que tu... Quais foram os teus choques lá? Porque, né, tu veio da Argentina, tá no Brasil, viu coisas diferentes, né? Cultura mesmo, falei do chá com leite, do café, essas coisas assim. E lá, tu viu assim que tu ficou impressionada? Como é que foi assim a ida para lá? Se tem alguma história, né, que tu acha que é legal contar para o pessoal aqui saber? Fala um pouquinho para a gente do Nordeste, como é que foi? Un Nordeste, wow, es una experiencia que marcó todo, cada prático que eu fiz, é como um Panambi, como agora no Nordeste, marcou muito a cada lugar. E o Nordeste foi porque eu vi que nós teníamos que evangelizar de outro jeito. Por exemplo, sendo cristã há tanto tempo, uno se acostuma a evangelizar, tipo, com algum folheto, dizendo sempre alguma palavra, mas realmente no Nordeste se basava mais em relacionar-se com as pessoas. E muitas vezes ficamos, a vezes, 2 horas, 1 hora em uma casa só, falando com uma família, depois terminando de orar. Realmente foi uma experiência que marcou muito meu coração. Me hizo ver que o evangelho é muito mais simples, só que nós complicamos realmente o evangelho. E essas pessoas, eles têm costume de ter a Padre Cícero e demais, mas eles têm um coração muito grande, porque cada lugar que íbamos, eles nos recibían con mucho amor, eles nos brindaban café, a pesar do calor que fazia, o café não faltava, o café, queijo e manga, gente, a manga é de graça, e eu amo manga, eu, eu amei essa fruta aí no Nordeste, realmente, e as pessoas são muito cálidas. Se já no Sul eu me sentia assim entre família, no Nordeste eu me sentia ainda muito mais, porque eles te abraçavam, eles te permitiam entrar na casa deles, ficar ali, eles contavam sua história, desde o momento que eles chegaram, eles contavam tudo, abriam seu coração para nós. E aqueles que não, de repente fechavam a porta, houve um testemunho de minha amiga que entrou, Beatriz. Ela foi para uma casa, uma mulher, ela não queria deixar entrar, porque decía que nós éramos cristãos, mas falou um nome que não, nós venimos a falar de Jesus, nada mais. Então, entraram nessa casa, empezaram a escuchar essa mulher, todas as coisas que ela tinha guardadas em seu coração, muita tristeza, amargura, e foi assim que ela começou a abrir seu coração, a chorar muito. Aí as meninas começaram a orar por ela. Ela começou a ver, porque ela já não podia ver, porque tinha cataratas nos olhos. Então ela quase não veia. E morava sozinha, porque não tinha filhos nem marido. Quando eles terminaram de orar, ela pudo enxergar, a olhar bem.
E quando viu a minha amiga, ela agarrou, olhou assim para ela, ai, tu eres pretinha, eres muito linda. Eh, o rostro dela cambiou, mudou totalmente. Ela começou a sonreír, tanto assim que le deu um tarro com bolachas, um refri. A mulher estava muito grata, estava muito feliz realmente por todo o que eles haviam hecho. E não era que hicieron muita coisa, só oraram por ela e escutaram a ela todo o que ela tinha guardado. Então, realmente eu vi que as pessoas precisavam ser escutadas, precisavam solamente falar. Eu, por exemplo, sendo estrangeira, as crianças ficavam assim, como, ai, chegou alguém de lejos para cá. Por pouco, eu me sentia assim como, Jesus. A Bruna e as gurias falavam, parecia toda uma estrela eu chegando aí, mas porque eles nunca haviam visto a alguém de fora, eles nunca haviam visto a alguém que falava espanhol. Então, muito me reconheciam por futebol, assim que então eles sabiam de onde eu vinha por el futebol. Mas era muito lindo ver isso e a la vez eu me sentia triste porque digo, ¿cuántos argentinos o cuántas personas pueden llegar a ese lugar? Y que el Nordeste es un lugar hermoso, no es tanto como al principio me lo habían descrito de que era un lugar seco. Yo llegué al Nordeste y el paisaje de ese lugar es maravilloso, la gente también es maravillosa, mas las montañas, todo verde. Estuvimos ahí, hubo varios días que llovieron, entonces realmente vimos a Deus mesmo. Eu orava para que não hiciera calor, porque eu não gosto de calor. Eu vengo de uma cidade fria. Então, a gurizada deles, quando veiam que eu orava, eu falava, Deus, não sei, que cambie o clima, ou chova, ou cambie meu coração, não sei, Deus. Faz algo. E realmente foi assim, literal. Chegamos lá, choveram vários dias, em vários lugares, e eu não senti calor. Lo que es en los sitios, realmente estaba bastante fresco, no hacía mucho calor. Eu sofri solamente o último dia porque eu me queimei bastante no sol. Eu me traje a marca do Nordeste, literal. Mas realmente as pessoas são hermosas. São sencillas, humildes, mas com um coração muito grande. Que elas te dan hasta lo último que tienen. Elas no tienen eso de resguardarse o ver así egoísmo. No, realmente ellas tienen un corazón muy grande. Las personas que trabajan en aquel lugar realmente, ellas precisan ser valoradas, porque hay muchos misionarios que fican en aquel lugar y es un trabajo más fuerte estar ali por las costumbres, porque yo vi que el Nordeste es realmente más arraigada en las costumbres, a las creencias y religiosidad. Entonces, es algo que uno no puede ir y decir, no, esto es errado, esto se pasa así, no. Realmente es primero relacionarse con las personas, ganar su confianza, abrir un corazón y ver que Dios también las ama así, a pesar de todas las cosas, porque una mujer que tenía a un padre así grande, así como casi mi estatura, no muy grande, mas realmente él no abrió la casa, él no sirvió con lo mejor que tenía. Entonces realmente yo creo que el Nordeste marcó mucho porque eles são muito humildes, mas com um coração muito grande. Eu amo o Nordeste, gente, é muito lindo. O sotaque também, é muito lindo. Oh, gente! Ah, que legal, que bacana mesmo. Baita aventura, né? Baita testemunho mesmo, muito legal. E daí então, Janete, então né, já que tu tá aí na salada de fruta brasileira, daí tu sai então, volta para cá e vai para o Rio de Janeiro. Como é que foi, como é que tá sendo aí no Rio de Janeiro? Conta pra gente
para Santa Catarina, né? Isso, deu uma passada por Santa Catarina também, né? Antes de... Isso, deu uma passada. Ixi, a Janete já está conhecendo quase todo o Brasil, foi para Santa Catarina, ficou em Garopaba, naquele lugar feio, e foi para outro lugar feio, que é o Rio de Janeiro, Angra dos Reis. Como é que tá aí no Rio? Como é que foi também essa questão assim, da cultura? O que tu estranhou? E conta pra gente o que tu tá fazendo aí no Rio de Janeiro, né? Base, e fala também dessa viagem que vocês estão fazendo, a viagem missionária. Tá. Eu estava no sul e o pastor me chamou para eu venir a Rio, mas eu primeiro hice uma escala para Santa Catarina, porque aí vai haver pessoas que falam espanhol, vários missionários que veniam de Chile, Colômbia, Argentina, minha terra. E então, eu mais que nada queria ir àquele lugar para matar saudade, no sentido de falar espanhol. Mas foi todo o contrário, gente. Eu cheguei lá e foi como difícil para mim falar só espanhol. Era complicado a primeira charla que eu tive com uma menina missionária lá. Eu falava e ela também de Argentina mesmo. E ela me disse, mas tu não estás falando só espanhol. Eu já entreverei todas as palavras. Depois de um ano de falar só português, era difícil falar espanhol. Então, foi muito engraçado, porque a maioria pensava que eu definitivamente já era brasileira. Eu não venia da Argentina. Mas foi um tempo muito louco aí. É uma Argentina que esqueceu seu idioma. Mas realmente foi um tempo aí maravilhoso, porque eu estava ajudando a uns pastores a preparar o que é o almoço, a janta, daí do pessoal que chegou de Reviva, de uns missionários. Então, eu mais que nada fui lá também a ajudar a servir, a preparar, e eu participei várias coisas que eles fizeram. E daí, bom, tomamos viagem para Rio de Janeiro, que foram 26 horas em Uau. ônibus. Gente, nunca viajei tanto, mas disfrutei o paisaje, eu mirava por la janela, se não mirava por la outra janela, algo tinha que fazer. Mas realmente foi mi primer viaje bastante, seria estendido, mas viendo realmente como o Guigão falava, mas tu tienes que llevar só aquilo que puedes cargar. E eu tinha uma mala mais grande que eu e um bolso. Agora eu estou aprendendo a só carregar um bolso pequeno, gente. Realmente um desafio. E quando chegamos ao Rio, ajudamos ao pastor Glaucio a preparar a base, acomodamos, limpiamos o lugar, recibimos a los alumnos, que são todas meninas, assim que todas meninas las que están ahí con nós. Una llegó de Argentina y trajo, ese es un presente de Dios a mi vida, gente, porque ela trajo doce de leite de Argentina, mate cocido já de Argentina, estava feliz. E também, igual, foi difícil também falar com ela só espanhol. Também, al princípio, foi difícil, porque eu já estava muito mais acostumada a falar em português. O espanhol não falava muito. Agora eu estou falando mais espanhol e português, mas trato de que minha cabeça se acostume, de um pouco e um pouco. Y de ahí, bueno, estamos teniendo aulas, así como en cada escuela misionaria, tenemos aulas, empezamos a prepararnos, empecé a hacer cosas que hace tiempo no hacía, que eu gosto, por ejemplo, de bailar, eu gosto muito de bailar, hip hop, breakdance contemporáneo, entonces empecé a practicar de nuevo, porque es algo que eu utilizaba muito para fazer evangelismo. Então, eu aqui trato de não sacar isso, porque é algo que Deus me deu a minha vida e eu amo com todo o meu coração. E daí começamos a fazer agora o viagem que fomos primeiro para, como se chama?
Parque Mambucaba, que estamos lá, que é em Angra, um lugar muito lindo. Fomos para lá e de acá vinimos de novo para aqui, Nova Iguaçu, e vamos a seguir viajando. Só que aqui no Rio vamos a estar em várias cidades. É a primeira vez que eu viajo tanto tempo, porque os planos en sí, de todo, de la escuela, va a ser viajar 4 meses o 3 meses, estar viajando, y es bastante puxado en el sentido ese, porque tuvimos casi una semana en, en la otra ciudad, y ahora vamos a estar aquí casi una semana, y de aquí tenemos que viajar a otro lugar. Mas al lugar que nós llegamos, estamos ayudando a servir a iglesia, sea en sí, iglesias que nos abren un lugar o espacio en todo lo que se puede. Sea, amanhã creo que vamos a visitar un centro de rehabilitación y todo lo que la iglesia faz, o en sí, nós estamos aquí para apoyar y trabajamos todos juntos, porque aquí somos todos obreros, todos somos misionarios, y hoy llegamos aquí en la casa. Llegamos tipo 3 da tarde, dos y poca, y tuvimos que hacer una gerada a casa, porque esta casa estaba dejada hace un tiempo, sozinha. Entonces hicimos una gerada, limpiamos. Ainda hay cosas que arreglar, mas hicimos un espacio y tratando de acomodar en sí. Ainda no me acostumbro, porque yo nunca viajé tanto tiempo seguido, mas está sendo uma experiência bastante louca e muito boa, porque Deus forja nosso caráter, e realmente é meu, que eu gosto sempre, por mais que eu fui chamada missionária, sempre gostei de ficar num só lugar, e realmente isso está Deus trabalhando no meu coração muito, está sendo muito louco e muito bom. Que legal. Que legal, Caventura. Eu vi que tem uma galera aí. Ai, 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 ai. Ai, invadiram a nossa Tem live. dois aqui. Não, olha. Dois. Não, Misericórdia. Eu vi que estavam te dando cola, eu imaginei que fosse a Bruna que estava te dando cola. Eu até te perguntar assim, deve ser terrível. O único homem aí, o Guigão aí, deve ficar incomodando vocês, mas ele tá aí, eu não vou nem perguntar isso, porque ele tá aí do lado aí. Né? Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Guigão, Guigão. Guigão deve estar sofrendo aí. É o Guigão e 7 mulheres. É mesmo. Bom, Guigão. Eu tenho orado muito pelo Guigão, eu tô dobrando aí minha carga de oração pela vida dele. Meu Deus do céu. Ô, Janete, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente, assim, Brasil e Argentina tem uma rivalidade muito grande no futebol, né? Muito grande. E, assim, infelizmente, ele saiu lá do campo de futebol e ele entrou aí na vida, assim, né? Existe uma rivalidade velada, existe uma Argentina, brasileiro, isso aqui. Como é que foi, assim, para ti? Tu sofreu algum preconceito aqui no Brasil por ser argentina? No sé si preconceito, mas las brincadeiras siempre están. Mas de los meninos, Pelé melhor que Maradona e coisas assim, eu fico... gente, eu por mais que eu seja argentina, eu gosto de futebol, mas eu não gosto assim nesse sentido. Você chorou quando Maradona morreu. Eu não chorei quando o Maradona morreu, eu aviso, gente. Eu não chorei, porque... realmente eu vi isso muito. Eu creio que sim, não somos tão diferentes. Eu creio que falta de conhecer em si, porque ao fim de cabo, eu creio que os homens são mais rivais em si por o futebol, porque a primeira vez que eu vim no Brasil, eu lembro, os missionários que vieram com nós da Argentina, eles jogaram futebol com os irmãos daqui do Brasil, foi muito engraçado. Era forte ver o partido assim. Mas realmente sim, sempre essa brincadeira de futebol. Eu me rio só porque eu não estou para a brincadeira de futebol, eu não gosto muito. Eu gosto mais de Messi, isso sim eu gosto. Mas isso sim, quando Boca jogou com o Inter, eu
eu assisti. Só porque estavam brincando os meninos por el Inter. Mas eu estou feliz porque Boca ganhou. Perdão. Y del sur soy gremista, no soy del Inter, así que también. Deu pra ver assim que tu não gosta muito de futebol, assim, né? Não, não, tranquilo. Tu falou, não entendo de futebol, é verdade. Ó, agora sim, sabe que eu vou ter que falar aí pros brasileiros, assim, né? Pelé pode ter sido melhor que Maradona. É meio injusto a gente falar sobre Pelé, porque ele jogou faz muito tempo. Então, a geração mais velha, assim, que viu o Pelé jogar. O Maradona, sim. A minha geração viu, a geração mais nova não viu o Maradona jogar. Ele era, realmente, era um craque, assim. Agora, para mim, melhor do que Maradona, melhor do que Pelé, é o Messi. Para mim, é o melhor jogador de todos os tempos, o Messi. Né? Então, eu falo isso, o pessoal fica, não, fica brabo, né? Para mim, é o melhor que tem, né? Um gênio, assim, ele é um cara extraordinário que não tem nada igual, né? Mas esses caras jogaram muita bola, e eu acho só que depois a gente vai conversar, eu falar com o pastor Glaucio, só tem que saber assim, melhor sobre o futebol do Rio Grande do Sul, para quem torcer, para quem gostar, mas é coisa que a gente resolve depois aí, né? Ou em outro momento. Mas essa coisa da rivalidade, realmente, ela é uma coisa assim tão fora de propósito. Quando eu fui para Buenos Aires, eu fui tão bem tratado por todo mundo, muito bem tratado, assim, ia pedir informação, tal, o pessoal, assim, sabendo que é brasileiro, assim, pô, foi super bem tratado. Então, a gente pensa assim, pô, tem a rivalidade. E tem outra coisa, que muitas vezes nós, igreja, a gente entra nessa besteira da rivalidade, esquecendo que nós somos um reino que está acima de nações, né? Então, isso é uma coisa assim que a gente não deveria nem pensar nesse tipo de coisa, né? E, igreja, principalmente, não deveria pensar nisso. E, realmente, é uma coisa que a gente precisa lutar contra isso, porque essa questão da rivalidade, eu não gosto de argentino, não gosto de brasileiro, isso aí a gente está falando sobre divisão, e nós, igreja, fomos chamados para unir através do amor, né? Por isso que eu te perguntei se tinha sofrido preconceito, porque infelizmente muitas vezes acontece, né? Isso é terrível, assim. Eu creio que, por exemplo, em meu caso, na Argentina, eu estava muito acostumada a estrangeiro, nesse sentido, em todo sentido, porque eu tinha amigos lá, brasileiros, peruanos, bolivianos, colombianos, venezolanos. Então, eu cresci, na Argentina, muitas culturas, é muito estrangeiro, muita gente do Paraguai. Então, para mim, em si, as fronteiras em si, não tem nada a ver. Ao contrário, eu cresci amando a diversidade de culturas que há. Conhecer gente de Bolívia e ver que a comida é diferente. Eu, por exemplo, na Argentina, eu comia mais comida de Peru, de peruanos, porque eu gosto como eles cozinham, o picante que eles colocam. Então, eu gosto também de los venezolanos, a calidez que eles têm, a alegria que eles tiram no momento de escuchar música ou compartilhar algum momento, igual que os colombianos. Então, quando eu cheguei ao Brasil, dije, eu gosto de cultura. Então, eu vim realmente com um coração disposto a aprender sobre a cultura, a não pensar que eu venia com minha cultura e nada mais. Porque eu sabia que a comida ia ser diferente, eu ia saber que as costumes também são diferentes. Eu aprendi a comer feijão, gente. Então, todas essas coisas eu sabia já. Eu comi feijão no sul, num prático, que tinha couro de cerdo, e tinha pelo, cabelo ainda. Jesus, e nós não tínhamos que deixar nada. Então eu falei, eu devo comer, eu comi. Foi engraçado. Depois de um tempo eu não quis comer mais feijão, mas depois voltei a comer um pouco. Mas eu acho que todo estrangeiro ou todo missionário deve ter um coração aberto quando vai a um lugar. É o primeiro, porque senão uno realmente vai sofrer muito. E eu acho que é o principal. Eu dou graças a Deus que eu aprendi.
e essas coisas eu não tenho problema. Eu tenho minhas frescuras, mas é o momento de que eu digo, eu sou missioneira, eu tenho que fazer prático, todas essas coisas ficam a um lado. As pessoas que estão mais perto, como o Bruno, que quando eles sabem já quando eu tenho minhas coisas, mas realmente é o momento de prático, todas essas coisas ficam a um lado. Mas eu acho que em si, nós argentinos estamos acostumados a receber estrangeiros. E os brasileiros, assim como do Brasil e de vários lugares, são bem recebidos na Argentina. Há pessoas que não, mas a maioria em si, nós gostamos. E uma coisa, se um argentino te invita a tomar mate ou chimarrão, é porque está achando um bom caminho. Já. Se ele te invita a tomar chimarrão e essas coisas, quiere decir que eres bienvenido, porque nós temos costume de tomar mate. Gostamos de momentos de qualidade, isso sim. Que legal, que bacana, que maravilha, show de bola, show de bola. É que aqui no Brasil tem lugares que são mais acostumados a receber assim, estrangeiro, né? O Rio de Janeiro é um lugar assim que recebe turista do mundo inteiro, né? Às vezes aqui no Rio Grande do Sul, até Porto Alegre mesmo, a Porto Alegre infelizmente não tem uma cultura assim muito de receber turista. A gente vê até pela a forma como a cidade comunica aos turistas, assim, localização, placas. Ixi, tem muita placa agora que é coisa nova, até pouco tempo não tinha, assim, então era difícil o pessoal que vinha de outros lugares para andar por Porto Alegre. Assim, Porto Alegre, ela não é uma cidade que tem esse entendimento assim para receber, infelizmente, né? Diferente de Buenos Aires. Buenos Aires, sim, que é uma cidade muito linda, onde o Jader ali falou que tem muitos amigos portenhos e tal. E realmente é uma cidade linda, assim. Tirando o trânsito lá de Buenos Aires, que é uma loucura, nunca vi nada igual dirigindo naquela cidade. É um desafio, assim, é mais difícil do que videogame. Tirando isso aí, o resto lá é muito legal, muito show de bola mesmo. Ô, Janete, planos e projetos. Eu sei que tu está na escola, né? Tem um tempo ainda a escola que tu vai estar servindo, né? Tem um prático e tal. Mas qual é que são assim, os planos ou projetos da Janete? Tipo, pai, eu pretendo ficar aqui mais tanto tempo, eu pretendo fazer isso e tal. O que que tu tem pensado, assim, o que que tu tem sonhado? Aquilo que tu pode dividir conosco aí. Sim. Eu, por exemplo, nunca pensava nisso, porque meus planos primeiro era fazer uma coisa e Deus tirou tudo isso. Mas, por exemplo, nesse tempo, eu ia ajudar um pouco aqui, a terminar a escola no Rio, voltar a casa, a passar um tempo em família, como quem disse, falar com minha família, para que eles sepam em si que eu, a partir desse momento, já eu vou começar a missionar em si, aqui no Brasil. Mas também meu desejo não é tão só ficar no Brasil, sino também ir a outros lugares, já ser missionária por completo. No, e realmente é uma decisão difícil. Meus planos em si, é ficar um tempo mais no Brasil, voltar a casa, a saludar a minha família, que eles sepam, porque para eles foi difícil eu aceitar ficar aqui no Brasil. Eles pensaram que eu não vou voltar mais, mas eu vou voltar. E depois venir a ajudar um pouco mais no Brasil. Eu gosto de estar ajudando o pastor aqui na base dele, mas também eu gostaria de seguir viajando a outros lugares. Gostaria de viajar todo o que é Latinoamérica, e daí chegar aos Estados Unidos, que essa é outra bandeira que está muito no meu coração. É difícil, por exemplo, nesse tempo, realmente eu espero aproveitar para aprender o inglês. Assim que eu sei que eu quero chegar lá, então o desafio agora é aprender o inglês, porque é diferente. O português, entre todo mundo maneja, porque é algo parecido. Mas agora eu quero aprender inglês, capacitar-me, ter novas estratégias, porque eu tinha minhas estratégias de finanças, de tudo, mas agora eu tenho que armar-me de novo por completo. Aqui aprendi a fazer coisas para me sustentar, então agora tenho que aprender novas formas
para seguir viajando, sim. Porque eu soltei minhas lonjas e eu deixei lá na Argentina. Deus pediu que eu deixara isso, que Ele iba a tirar isso de minhas mãos. Então, agora sim posso dizer que en este tempo eu estou aprendendo realmente a vivir em dependência dele e aprender mais que nada. Mas agora, por agora, meus planos são terminar a escola, ir a casa, falar com a família e se voltar de novo ao Brasil, sim, um tempo mais. Não sei se voltar de novo aqui a Rio de Janeiro, ainda não sei, mas em si eu quero seguir viajando. Porto Alegre, Bruna disse Porto Alegre. Assim que, mas é mesmo. É. A Bruna, hein, viu? Tem que aumentar o salário da Bruna aí. Bom, olha só, deixa eu... Temos que casar a Janete em Porto Alegre. Misericórdia. Faz uma campanha, Rodrigo. Já quer casar a Janete em Porto Alegre. Ixi, tem que ver. Vamos orar para ver se vai ter um varão de Deus aqui, né? Porque a Janete é uma missionária aí, mulher de Deus, então tem que ser alguém no mínimo, nessa altura, no mínimo. Vamos orar aí, vamos orar ver o que Deus vai dizer. Amém. Ô, Janete, olha só. O Sandro Valença, ele fez uma pergunta, e eu já quero encaixar na pergunta que eu queria fazer. Ele estava falando sobre a questão de fé. Perguntou como é que estava a fé em Cristo na Argentina. E eu já quero aproveitar assim, para te perguntar qual é a diferença assim, principal que tu notou, que tu pode traçar entre a igreja na Argentina e a igreja no Brasil, né? O que tu... De repente, assim, tem coisas assim, que são muito gritantes. Tu olha assim, meu Deus, é muito diferente uma coisa da outra, né? E assim, como é que está a questão da fé e a diferença? E mesmo que seja alguma coisa ruim, de repente viu, olha, a igreja brasileira pode falar, porque aqui a gente, né, para conversar até é bom, para a gente saber, né? Porque de repente o pessoal está acostumado com a igreja aqui, tô no Brasil, é assim, e às vezes vem alguém de fora e diz, olha, isso aqui é uma coisa meio estranha, né? É interessante a gente saber disso. Uma das coisas que a mim me preocupava muito era isso mesmo, por exemplo, chegar aqui no Brasil ou chegar aqui na base e eu sentir que ia estar em uma igreja que vai ser muito diferente, porque na Argentina tem uma igreja estilo tipo, aqui falam worship, algo assim, coisas assim. Mas realmente eu cheguei aqui, eu gostei da igreja. Aí, isso sim, há muita diferença de uma denominação a outra, isso sim. Isso é muito marcante, eu vi aqui, mas creio que na Argentina, entre tudo, são a maioria mais parecidos, não há tanto. Mas aqui eu vi muito marcante. Decir, aqui são assembleias tradicionais, são assembleias modernas, esto y aquilo, e eu fiquei assim, como mirando para todos lados, dizendo, eu venho só de uma igreja, eu não sei o que é isso. Mas eu vi jovens aqui muito apaixonados por Jesus, como quem disse que gostam de chapar, não sei o que falam aí. Eu estou aprendendo a linguagem, já sabe. E eu fico assim, tá, isso é bom também, mas foi um limite. Mas eu vi muitos jovens assim aqui. E eu fiquei muito também, eu acho isso bom, porque às vezes sou muito novo e querendo conhecer a Deus e também hacerlo conhecido, essas ganas de crescer, de ser líder e ser de tantas coisas. E eu vengo de um lugar onde não é assim muito, sabe? Eu não sou muito jovem assim tão apaixonado de querer desde cedo fazer coisas assim para Deus, liderar. Eu acho muito lindo isso aqui no Brasil. Lo ruim foi que eu vejo aqui muito marcante na divisão de doutrinas, isso sim, isso é muito marcante em todo sentido. E eu creio que eu já me acostumbrei a estar na base e ver essas coisas, isso para mim é doutrina, e eu leio a palavra e eu empiezo a ver, e digo, essas coisas não têm que estar em si. Mas também aí na Argentina, só que eu nunca vi tão marcante. Eu gosto de visitar a igreja, eu gosto, e para mim são todas iguais, nesse sentido. Mas aqui há diferença, diferentes
diferente forma de vestir para una iglesia, diferentes cosas. Y entonces, eso fue ruim, mas después en sí, ver jóvenes apasionados, eu amei isso. Realmente eu digo, estos jóvenes no tienen que estar encerrados, tienen que empezar a salir. Entonces, en el sentido de expandir todo eso, no tan solo expandir en un Brasil, sino expandirlo en toda Latinoamérica. Eso había mucho en mi corazón, falaba con algunas personas que eso precisan aquí, aprender o espanhol y eles salir a difundir todo lo que sienten de Deus, todo lo que conocen de Deus, salir a expandir para outros lugares. Realmente eu creio que a Argentina precisa um pouco desse fogo que tem os jovens aqui no Brasil. Eles levar para lá também, assim como Equador, Colômbia, que precisam realmente. Porque eu nunca vi no Brasil tanto missionário. Na Argentina não é tanto assim. A única base que eu conhecia na Argentina era Jucum. Mas aqui há muitas bases missionárias, aqui há muitos missionários em diferentes lugares. Isso é bom, isso é muito bom, realmente. E como eu escutei uma vez, o Brasil é semi-cheio de missionários. Realmente isso é muito claro para mim. E eu creio que cresci muito mais aqui, porque em sentido de fé e porque eu estive com jovens realmente que gostavam de passar tempo com Deus e eu não sentia assim esse medo, insegurança. Eu queria sempre também estar a esse nível e começar a aprender mais de Deus. Eu fui sempre uma jovem que eu não gostava de estar, por exemplo, liderando e coisas assim. Então, eu cheguei aqui ao Brasil e veia meninas mais novas que eu, meninos, já que querendo liderar e fazendo várias coisas, eu ficava, eu tenho que encaminhar também nesse lado. Realmente eu cresci muito aqui no Brasil, nesse sentido. Eu gostei. Eu creio que os brasileiros precisam salir a expandir todo esse fogo que têm assim em Deus, realmente. É necessário. Amém, amém. Show de bola, show de bola. Eu lembrei agora, bem rapidinho, assim, quando a gente foi para Garopaba, tem um pastor que ele está aqui, mas eu não vou dizer o nome dele, mas ele entrou até pouquinho, e daí o pessoal ficava dizendo, vamos chapar agora, vamos chapar, gurizada, queria orar, vamos chapar. E teve uma hora que a gente estava orando, e ele falou que ele começou a sentir um cheiro muito forte de maconha, assim, muito forte. E ele começou assim, essa gurizada, chapar, os caras estão fumando maconha aqui, gurizada. E ele ficou apavorado, não conseguia nem orar. Daí ele ficou procurando quem é que estava fumando ali, gurizada, orando e tal. Daí quando ele viu o vizinho, que não tinha nada a ver com... Tava fumando maconha lá na porta, assim, espiando a galera orar. Daí ele viu, não foi a gurizada que tava chapando. Ufa, foram os caras e falou, poxa, que essa gurizada é diferente, tudo bem, mas os caras estão demais, acho que eles extravasaram, né? Mas, graças a Deus, não era. Ô, Janete, olha só, o nosso tempo está se encerrando, né? São 8h01, e daqui a pouquinho temos aí a live das mulheres. Eu queria pedir, para a gente terminar, que tu fizesse uma oração, mas que tu fizesse essa oração em espanhol. Pode ser? Vou tentar. Tenta. Sabe, deixa... Eu sei que eu sei que tu não sabe mais falar espanhol. Uma vez a gente tinha na escola uma menina que era do Uruguai e veio para cá e ficou morando conosco. Ficou 3 anos aqui no Brasil. Daí a gente fez uma viagem missionária para o Paraguai e tinha uma peça de teatro que tinha uns 8, 9 apresentando e era tudo brasileiro e ela era a uruguaia, que falava espanhol, lá no Paraguai. E daí todo mundo teve que aprender as falas em espanhol para falar. E chegou na hora, todo mundo falou em espanhol direitinho, os brasileiros, e quando chegou na hora dela, ela falou em português, lá no Paraguai. Olha, foi muito engraçado, foi tipo isso. Ela tava, Uruguai, Brasil, Paraguai e tal. Deu uma confusão na hora de apresentar, ela foi a única que falou em português, ninguém entendeu, e ela era a única que falava em espanhol. Então eu sei, assim, que às vezes a cabeça dá uma bugada aí, mas assim, tu faz uma oração em espanhol aí por nós, para abençoar a galera, abençoar a nação, abençoar essa unidade, união que tem Brasil, Argentina? Pode ser? Amém. Sim. Como não? Um prazer. Realmente, graças
por esta invitación en sí. Estaba nerviosa, yo nunca hice ni en vivo ni nada. Yo decía, más ¿cómo vamos a hacer? Estamos recién viajando, y yo decía, ay, yo miraba el horario y digo, vamos a llegar. Y cuando decía, no, sí, tranquilo, vamos a llegar. Más allá, ¿cómo vamos a ir? Llegamos acá, no había internet, entonces yo tuve que salir, yo tuve que pedir que me carguen crédito y cosas así. Mas realmente, para mí es um prazer, realmente. E foi muito mais tranquilo. É tranquilo, sempre é tranquilo. Tá, vou orar então. Vou tentar, tá bom? Tá. Señor Jesús, Señor amado, te damos gracias por este tiempo. Realmente te doy gracias por la vida del pastor, Señor amado, Rodrigo, su esposa, Señor. Te pido que bendigasme aquí, Señor, abençoa, Señor, en el nombre de Jesús. Que ellos se puedan expandir mucho más, Señor amado. Y que cada joven que quiera aprender, que está asistiendo a este live, Señor, o aún así los pastores, que les puedan crecer, Señor, y que puedan ver realmente la visión que tú tienes sobre las misiones, Señor Jesús. Y que los jóvenes no queden tan solo en sus iglesias, ni en las bases, sino que les salgan a expandir realmente el Evangelio y tengo amor en el nombre de Jesús. Y que de ahora en más, cada en vivo que ellos hagan, Señor Jesús, impacten personas y que sean personas transformadas en el nombre de Jesús. Amém. Amém, amém. Show de bola. Janete, muito obrigado. Tá? Deus te abençoe, Deus continue abençoando aí a missão. Amém. Pastor Glaucio, meu amigão, Deus abençoe. Essa galera, Amém. Guigão, a Bruna, cuida aí, né? Não deixa o Guigão, ó, Guigão, oração triplicada aí pela tua vida, né? No meio das 7 Amém. mulheres aí, meu Deus do céu, só Jesus, né? Com a Bruna já era Amém. difícil, imagina com todo esse povo aí. Mas assim, ó, Deus abençoe muito vocês, tá? E Amém. qualquer coisa, grita pra cá que a gente tá aí na cobertura e oração pela vida de vocês, tá bom? Amém. Obrigado. Tchau. Deus abençoe, tchau, tchau, galera, valeu, Deus abençoe, ó, agora Tchau. vão as mulheres, agora eis-me aqui com as mulheres, Deus abençoe a todos, tchau, valeu, Janete, valeu, galera, fui. Tchau. Coisa boa.